A paz do Senhor, povo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Andes. Já vou pedir para você, se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe pelo menos com mais uma pessoa que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? E antes que eu me esqueça, o slide dessa lição está aí embaixo, na descrição desse vídeo, tá? Então vamos lá. Hoje iniciaremos o quarto trimestre das lições bíblicas da classe dos jovens da editora CPAD, que tem o tema Jesus Cristo voltará, fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da Igreja. O comentarista do trimestre é o pastor Reinaldo Odilo. Ele é membro da Assembleia de Deus em Natal, Rio Grande do Norte. O pastor Reinaldo é juiz de direito, bacharel em teologia e direito, especialista em direito processual, civil e penal, com doutorado em direito pela Universidade do País Basco, Espanha. Ele tem várias obras publicadas pela CPAD. A lição de hoje é a lição 1, a doutrina das últimas coisas. O texto do dia nos diz assim: mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 10. A síntese diz assim: estudar a respeito do fim de todas as coisas à luz da Bíblia traz consolo e esperança para o crente e glorifica aquele que tem o controle da história, Jesus. Os objetivos da lição é apresentar a doutrina das últimas coisas dentro de uma perspectiva bíblica, mostrar porque devemos estudar a doutrina das últimas coisas, compreender que devemos viver segundo a esperança cristã. O texto bíblico, base dessa lição, é o livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo do 1 ao 12. A introdução nos diz assim: as mensagens a respeito das últimas coisas nos concedem a esperança necessária para conhecermos a vontade divina para nós até que o Senhor volte. O estudo das últimas coisas não deve nos preocupar ou entristecer, pois esse nunca foi o objetivo do Senhor. Estudar a escatologia serve de alerta e nos torna vigilantes acerca da iminência dos fatos finais da história. Não devemos nos esquecer de que quando estudamos a respeito da escatologia bíblica, precisamos ser humildes e saber que somente com a revelação do Senhor conheceremos o real sentido das revelações. Nesse quarto trimestre, serão 13 lições que estudaremos sobre a grande tribulação, o milênio, o futuro de Israel, a ressurreição, o julgamento, o estado eterno. O Deus da Bíblia conhece o fim desde o início. Ele conhece os dias de sua vida antes que chegue um deles. Ele não é pego de surpresa e prediz para nós exatamente o que fará para levar a história à sua consumação. Isso nos dá esperança de entender que Deus tem propósitos bons, propósitos sábios e que Ele está no comando, que eles serão cumpridos. Você pode aceitar todos os tipos de problemas na sua vida se souber que depois disso, então virá o fim, quando os propósitos de Deus forem totalmente cumpridos e você entrar na plenitude. Tópico 1: a doutrina das últimas coisas e a Bíblia. O que é a escatologia? Talvez você já tenha ouvido muitas vezes essa palavra e ainda não conhece o seu real significado. Segundo o dicionário de escatologia bíblica, o vocábulo escatologia é derivado do grego eschatos,
últimas coisas, mais a palavra logias, discurso racional. Então, podemos definir a escatologia como o estudo sistemático e lógico das doutrinas concernente às últimas coisas. Nas Sagradas Escrituras, encontramos um conjunto de princípios que formam a base do nosso sistema religioso. Esse conjunto de princípios é denominado de doutrina. Como servos de Deus, primamos pela fidelidade das Sagradas Escrituras e rejeitamos os modismos contrários à palavra de Deus. Como o título indica, escatologia lida com os últimos eventos da história mundial, levando e incluindo a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo e a inauguração do reino eterno de Deus. O estudo das últimas coisas inclui duas áreas distintas. O primeiro trata das consequências globais do retorno de Cristo para a humanidade como um todo. E a segunda trata do indivíduo, o que a eternidade reserva para ele. Infelizmente, o interesse da igreja nesta área de estudo às vezes tem sido muito focado na especulação. Alguns tentam usar o que a Bíblia diz sobre a escatologia para apontar o tempo exato em que Cristo irá voltar. Os crentes também estão divididos em suas opiniões sobre o assunto e há muito que não sabemos sobre o fim de todas as coisas. Jesus advertiu seus discípulos de que os horários e datas foram definidos pela própria autoridade do Pai. Os detalhes não nos foram fornecidos. O Espírito Santo nos ajuda no estudo da escatologia. Algumas pessoas erroneamente acreditam que a doutrina das últimas coisas é difícil de ensinar e compreender. Contudo, nós podemos contar com a ajuda do Espírito Santo que nos instrui a respeito das Sagradas Escrituras. Aqueles que leem a palavra de Deus e procuram aprender a respeito do fim de todas as coisas encontram sabedoria, conhecimento e não são enganados pelos falsos mestres. Nossa fé a respeito do fim não pode estar firmada em meros palpites, mas precisa estar solidificada sobre a palavra de Deus. A Escritura nos dá informações suficientes sobre o fim para ajudar aqueles que estão sofrendo. A esperança da vinda de Cristo é um poderoso incentivo para uma vida piedosa. Não devemos nos surpreender que as pessoas discordem sobre os eventos que cercam o retorno de Cristo. Mesmo nos dias dos apóstolos, as pessoas tinham opiniões diferentes sobre os eventos do fim dos tempos. Pedro avisou que, conforme o dia se aproxima, mais e mais pessoas ficarão céticas sobre o retorno de Cristo e interpretarão mal o motivo do aparente atraso. Deus fala a respeito do futuro. O Senhor chamou Abraão e prometeu que o seu futuro seria magnífico e que sua família seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Com Moisés, ele sempre apontou o caminho para a terra prometida. Com Davi, a promessa acerca do futuro dizia a respeito de um descendente que reinaria para sempre. E assim Deus sempre levantou profetas para falar a seu povo a respeito do futuro. O Senhor Jesus igualmente tratou de vários temas que estavam relacionados ao tempo, ou seja, ao futuro. No último grande sermão de Jesus, registrado em Mateus 24, ele falou a respeito dos últimos dias, mencionando fatos que aconteceriam nas décadas seguintes e até o fim dos tempos. Visto que o cristianismo tem suas raízes na história e em eventos históricos reais da história de Deus, inclui eventos passados, presente e futuro. Todos eles devem ser ensinados. Simplesmente não devemos ignorar eventos proféticos que são futuro do nosso ponto de vista. Eventos como o arrebatamento, o dia do Senhor, segunda vinda, o milênio ou o estado eterno. Devemos também tratar sobre o céu e o inferno, sobre a próxima terra.
a nova terra. As passagens do tempo, do fim, demonstram a soberania de Deus. O fato de Deus predizer o futuro é a prova de que Ele predestinou o futuro. Ele não apenas sabe o que vai acontecer, Ele não apenas sabe e viu tudo, Ele ordena o que acontecerá. E isso coloca uma estaca no coração do medo, da ansiedade, porque podemos confiar naquele que soberanamente controla o futuro. Tópico 2. Por que devemos estudar a doutrina das últimas coisas? Para termos uma vida santa. O Senhor espera que conhecendo mais sobre o fim de todas as coisas, vivamos de maneira santa e piedosa neste mundo, conforme está escrito. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Conhecendo mais acerca do futuro, o crente anela estar mais perto dia a dia do Salvador. Infelizmente, alguns crentes estudam escatologia num afã de serem reconhecidos como especialistas em profecias bíblicas. Outros são movidos somente pela curiosidade, mas também existem aqueles que creem que a verdade acerca do futuro vai impactar e transformar suas vidas. A doutrina das últimas coisas visa transformar nossas vidas no presente, porque devemos viver de maneira sensata, justa e piedosa, porque Jesus está voltando. 1 João, capítulo 3, do 2 ao 3, afirma: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não apareceu o que seremos. Sabemos que quando Ele aparecer, seremos como Ele, porque o veremos como Ele é. E todo aquele que tem essa esperança fixada nele se purifica assim como Ele é. Tiago, capítulo 5, do 8 ao 9, também diz: Você também seja paciente, fortaleçam seus corações, pois a vinda do Senhor está próxima. Não reclameis, irmãos, um dos outros, para que não sejais julgado. Ele, que o juiz está parado bem na porta. Para estarmos sempre alerta. Deus em nenhum momento da história teve o desejo de alarmar os homens, isto é, deixá-los sobressaltados, alvoroçados acerca dos fatos futuros. Ao usar os profetas para falarem sobre o juízo futuro, o Senhor anelava em sua grande misericórdia nos alertar, isto é, nos tornar mais vigilantes, precavidos a respeito do dia do Senhor que virá sobre o mundo rebelde. Um exemplo disso está na mensagem que o Senhor determinou que Jonas pregasse em Nínive. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Era um alerta de que densas trevas sobreviriam sobre o que viviam em rebeldia contra o Senhor. Contudo, o povo de Nínive se arrependeu e a cidade não foi destruída naquele tempo. O conhecimento de nossa história, aquela que Deus nos contou na Bíblia, incluindo como tudo termina, nos fornece estabilidade para a vida contra as histórias falsas. Dá conforto quando defendemos o que é certo. Força para o serviço, para aqueles que estão cansados. Coragem para resistir tudo que é profano e intencionalidade para seguir o Mestre de todo o coração. Esse mundo não é nosso lar e a vinda de Cristo para os seus marca o fim de nossa condição terrena. Devemos viver todos os dias à luz dessa verdade, mas só Deus conhece o fim. Seu Filho disse isso. Para termos esperança e sabermos combater as heresias. No sermão profético de Mateus 24, bem como na revelação de João no livro de Apocalipse, o Senhor não tinha o propósito de amedrontar as pessoas. Seu objetivo era trazer uma esperança indestrutível ao coração daqueles que são fiéis a respeito do futuro glorioso com Deus na eternidade. Ele também desejava advertir de forma veemente sobre o fim daqueles que vivem uma vida dissoluta. Atualmente há muitos pensamentos danosos em relação à escatologia,
como por exemplo os pós-tribulacionistas, que afirmam que o arrebatamento ocorrerá após o fim da grande tribulação. O universalismo, que acredita que todos serão salvos, e o aniquilacionismo, que acredita que as almas dos condenados no inferno serão aniquiladas. As heresias precisam ser combatidas com sólidos argumentos bíblicos, e para tal precisamos conhecer as Sagradas Escrituras. A palavra heresia vem de uma palavra grega significando uma opinião autoescolhida ou aceita que mantém essa opinião. As heresias passaram a ser entendidas como doutrinas autoescolhidas que não se originam em Deus. As tentativas do diabo de enganar por meio de falsos ensinos nunca pararam. Jesus advertiu em Marcos 3:22 que à medida que nos aproximamos do fim, será especialmente intensos, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e mostrarão sinais e maravilhas para enganar, se possível até mesmo, os eleitos. Ele avisa que, se formos enganados, seremos enganados por falsas doutrinas. Tópico 3. Viver na esperança cristã. O retorno iminente do noivo. A essência da doutrina cristã a respeito da escatologia está relacionada à expectativa do iminente retorno do Senhor Jesus para buscar sua noiva. Essa é a nossa bendita esperança. O nosso noivo garantiu que voltaria para nos buscar, para estarmos com ele. Isso é o que enche de santa expectativa diariamente o coração de cada cristão genuíno. Paulo aconselhou os colossenses a pensarem nas coisas que são de cima. Os crentes precisavam e ainda precisam renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas. Na carta a Tito, Paulo diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. O nosso encontro com o Senhor Jesus será maravilhoso. A nossa esperança é um dia vivemos para sempre com nosso Salvador. A escatologia, ela enfoca os eventos associados à segunda vinda de Cristo e os estabelecimentos do seu reino. A escatologia pessoal se concentra no que acontece a alguém após a morte e no julgamento. Os ensinos bíblicos a respeito da ressurreição do corpo e do julgamento final caem na categoria de escatologia pessoal. Paulo vincula a ressurreição dos crentes à realidade de que eles serão reunidos a Cristo. A ressurreição corporal é a pedra angular da redenção do crente. Nessa transformação final, nosso corpo perecível será substituído por o que é imortal. O tema geral da escatologia bíblica é esperança. A escatologia geral se preocupa com a bendita esperança, o aparecimento da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A escatologia pessoal está preocupada com a esperança da ressurreição dos mortos. A expectativa do arrebatamento. O cristão deve viver como se o arrebatamento da igreja fosse acontecer hoje. Agora, aqueles que vivem na expectativa desse encontro glorioso com o Senhor tornam-se mais fortes para enfrentar os embates da vida e procuram seguir uma disciplina espiritual, como por exemplo, a oração, o jejum, a leitura da palavra de Deus, buscando sempre a santificação. Por outro lado, muitos crentes não levam a sério a sua vida espiritual e já não creem mais no arrebatamento. A prioridade, o interesse de alguns se resume em acumular bens materiais. Quando Cristo acabou de responder às perguntas dos discípulos sobre seu retorno e o fim desta era, ele deu uma ordem muito importante para eles, para que vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora que o Senhor virá. O relato de Lucas, vigiai, pois, orando em todos os momentos, para que sejam considerados dignos de escapar de todas essas coisas vindouras e estar firme no Filho do Homem. A palavra grega, traduzida para vigiar,
nessas passagens significa estar desperto, alerta, vigilante. Simplificando, Jesus Cristo nos ordena a assistir os eventos do fim, se desdobrarem, porque isso nos ajuda a permanecer fiéis, focados na vinda do reino de Deus. A bem-aventurada esperança do crente. Jesus em breve vem. Essa era a esperança dos crentes do primeiro século e precisa continuar sendo a esperança da igreja na atualidade. Eles declaram Maranata, uma expressão aramaica que significa Nosso Senhor vem, o Rei vem. Porém, o apóstolo Pedro escreveu que naquela época alguns escarnecedores já criticavam a demora do retorno do Senhor, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Infelizmente, muitos em nosso meio fazem o mesmo tipo de questionamento. Também existem algumas pessoas que acreditam erroneamente que a volta de Jesus é algo figurado, alegórico, mas não é real. O Senhor pode vir a qualquer momento. Está escrito, porque ainda há um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Que estejamos preparados para encontrar com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nossos tempos são marcados por apatias, medo, desespero. Se as únicas fontes de conhecimento de que dispomos para compreender nosso mundo fossem as histórias que provam nossos vários locais de notícias, informações, ficaríamos realmente desesperados. Em Romanos 15:4, Paulo diz: tudo que foi escrito nos dias anteriores foi escrito para a nossa instrução, para que pela perseverança e pelo encorajamento das Escrituras tenhamos esperança. A esperança é uma ideia sem a qual não podemos viver. Como diz um velho ditado, uma pessoa pode viver até 40 dias sem comida, 3 dias sem água, mas não um minuto sem esperança. É garantido pela compreensão do que Deus fez no passado, visto que esperar com fé e confiança que Ele certamente fará no futuro. A esperança é uma ideia que cativa nossos pensamentos, consola nossas emoções e molda nossos desejos. Conclusão. O estudo da escatologia bíblica nos mostra não apenas como será o fim de todas as coisas, mas também a glória do nosso Salvador Jesus Cristo. Aguardamos a sua vinda, pois sabemos que estamos neste mundo de passagem, a cidade santa nos aguarda. Jesus vai voltar para seu povo. Deus julgará Satanás, a criação e a humanidade. Esse julgamento é uma fonte de alegria para aqueles que sabem que seus pecados foram removidos por um relacionamento com Jesus Cristo. Para outros, a Bíblia diz que é um dia de pavor. A beleza disso é que você escolhe como será o fim dos tempos para você. Será um dia de alegria pelo fim da labuta dessa terra e da vida para sempre na eternidade com Deus, ou será assumindo uma responsabilidade por nosso comportamento pecaminoso na separação eterna com Deus? Bom, essa primeira aula é o carro-chefe de muitos que estão por vir. Espero que tenha sido útil a vocês. Não esqueçam que o slide está na descrição do vídeo. E querendo o Senhor, se Ele não voltar, nos veremos no próximo Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.